Graça e paz para todos meus irmãos em graça. Desejo a todos um bom fim de semana para todos. Que Deus continue nos abençoando com saúde, paz e alegria no Espírito Santo. Porque esse é o reino de Deus, em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E esse reino ele já foi estabelecido na segunda manifestação da vinda do Filho do Homem, que aconteceu em 70. Justamente o fim falado na Bíblia não era o fim do mundo. Não era o fim do mundo Aion, não era o fim do mundo cosmo, do planeta Terra, do mundo global. Era o fim de uma aliança. O término do velho Aion, da antiga dispensação, da lei de Moisés, para o estabelecimento da nova aliança, o pacto eterno, o pacto para o entendimento. E muitos vivem dizendo há muito tempo, há décadas, que Jesus vai voltar para destruir o planeta Terra, ou seja, a Terra será destruída e a igreja será levada antes da grande tribulação. Depois ela volta, depois vai de novo, depois volta e depois vai de novo, aquele vai e vem. E nada disso, o Criador do céu e da terra, nada disso ele falou em momento nenhum. Jesus de Nazaré, em sua carne, no seu ministério terreno, também ele não falou nada disso, minha gente. Pelo contrário, os apóstolos Pedro, Tiago, João, Paulo, nunca falou do fim do planeta Terra, do fim do mundo cosmo. A Bíblia está voltada, se refere ao fim do velho Aion, que aconteceu justamente na segunda vinda do Filho do Homem. Veja aqui em Hebreus capítulo de número 6, versículo 5, diz assim, ó. Hebreus capítulo 6, versículo 5 diz assim. Paulo estava aqui exortando aos irmãos, aos hebreus ali, ao progresso na fé. Que eles continuassem na fé, acreditando naquilo que estava escrito na lei e nos profetas. Ou seja, mas que eles não voltassem aos rudimentos de obras mortas. Então veja, e Paulo aqui fala dos perigos que estavam vivendo ali naquele período ali, no fim que estava se aproximando, eles estavam vivendo os últimos dias. Então veja no versículo 5, diz assim, ó. Hebreus capítulo 6, versículo 5 diz: E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. O tema dessa mensagem é o mundo vindouro já veio. Vou ler novamente. E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. A pergunta é: que mundo vindouro era esse que Paulo estava falando aqui? Porque eu digo mais uma vez, como sempre eu falo, para mim essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo. Então, que mundo vindouro era esse que estava por vir? Aqui, o mundo vindouro ainda não tinha chegado. O mundo vindouro passou, ou seja, chegou na segunda vinda do Filho do Homem. Hoje, para nós já estamos no mundo vindouro, no novo Aion, na nova aliança, na nova dispensação, no novo pacto que é eterno. O Evangelho da Graça é um pacto eterno, minha gente. Não existe outro Evangelho
a substituir o evangelho da graça, que é um evangelho eterno, que é um pacto eterno. Então esse mundo vindouro aqui que Paulo está falando, ó, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Versículo 6, e caíram sim. É impossível outra vez renová-lo para arrependimento. Olha, se eles caíssem, era impossível novamente renová-los para o arrependimento. Aí ele continua, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. A ignomínia, deixa eu ver aqui nessa outra tradução, o que é que diz aqui, para que a gente venha entender exatamente o que quer dizer o texto. Hebreus capítulo de número 5. Hebreus capítulo de número 5. Vamos lá, Hebreus capítulo de número 5. Hebreus. E essa carta foi escrita no ano 68, antes da vinda do Filho do Homem. Hebreus 5, versículo de número... Hebreus, capítulo 6, capítulo 6. Versículo 6 diz assim, mas depois abandonaram a fé e é impossível levá-los a se arrepender de novo, pois estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Veja, meu irmão. Aí ele continua aqui, ó. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela, Paulo vai usar aqui uma analogia, né, falando sobre a terra, porque a terra que absorve a chuva e frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles que por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Estava falando do juízo de Deus que estava se aproximando, minha gente. Foi o fim do velho Aion, o fim da antiga aliança, o juízo de Deus que estava conectado com a destruição do templo. E isso aconteceu no ano 70, onde o reino de Deus foi estabelecido e o novo pacto, a nova aliança foi estabelecida ali, justamente ali, no juízo de Deus que aconteceu ali, onde Deus usou a espada do general Tito contra Israel, contra todas aquelas nações ali circunvizinhas, elas foram atingidas. Existiam judeus e gentios. Paulo pregou para os gentios, alertando do juízo que viria. Entendeu? Então, veja, versículo 5, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Que mundo vindouro era esse? Era o novo céu, a nova terra, a nova aliança, numa justiça eterna que seria estabelecida, que viria. Não está falando aqui de fim do mundo, minha gente, o fim do planeta Terra. Em Eclesiastes capítulo 3, veja, capítulo 1, versículo 3 diz, uma geração vai e outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. Em nenhum momento aqui, em nenhuma passagem da Bíblia está falando aqui do fim do planeta cosmo, do mundo cosmo. A vinda do Filho do Homem foi em juízo. Estabeleceu o reino, estabeleceu o pacto da graça, e aí foi justamente onde aconteceu o mundo vindouro falado por Paulo. Era o mundo vindouro que Paulo falava, e esse mundo vindouro aqui não está se referindo ao fim do mundo, o planeta Terra ser destruído, todos os seres humanos serem destruídos, entendeu? Na grande tribulação, onde eles esperam essa grande tribulação que ainda vai acontecer.
porque é o término do planeta Terra, a destruição total. Isso não existe, minha gente. Não está falando disso. Veja em Hebreus capítulo 2, versículo 5. Hebreus capítulo 2, versículo 5 diz assim, ó. Paulo estava advertindo aqui sobre o perigo da negligência com aqueles irmãos ali, com os hebreus, ali no século I. Aqui essa carta não foi escrita para nós. As advertências, as exortações de Paulo não se referia, não se dirigia para nós, hoje do século XXI. As advertências de Paulo, a exortação de Paulo chamando os hebreus à atenção, porque aqueles dias estavam se aproximando, o juízo de Deus, entendeu? Foi para eles lá. Paulo os advertia-os e não está aqui se referindo para nós. Essa advertência aqui, essa exortação da carta, não se refere a nossos dias. Nós não estamos vivendo os últimos dias como eles viveram, como eles vivenciaram aquele momento ali de perseguição do Império Romano, perseguição ali dos sacerdotes. Existiam outras doutrinas ali sendo ensinadas nesse período aqui da carta de Paulo. Guerras, rumores de guerras, os sinais eram vivenciados por eles, por aquela geração ali, a geração contemporânea de Jesus. Nós não somos judeus para viver de sinais. Olha, guerra lá, guerra dos Estados Unidos, guerra na França, guerra na Ucrânia, guerra na Rússia, em Israel. Isso aí, esses rumores de guerras, esses acontecimentos, essas guerras que nós estamos vivenciando em nossos dias, vai ficar como história. Vai ficar como história. Mas os sinais, o alerta de Jesus no Sermão da Montanha, onde ele diz assim para os seus discípulos, quando ouvirdes falar de guerras, de rumores de guerras, ali não foi para nós, minha gente, foi para os discípulos. Era uma conversa em particular entre Jesus da carne, o Jesus de Nazaré, e os seus discípulos, os 12 discípulos que se encontravam ali. Isso ali não se referia para nossos dias. Não tem nada a ver isso aqui. Isso aqui a gente está. Nós hoje estamos livres desse juízo, dessa grande tribulação que Jesus falou que iria acontecer e que nunca mais haveria. Nunca mais iria acontecer tão grande tribulação. A grande tribulação falada por Jesus, falado lá por também Daniel, Joel, Amós, entendeu? Lá nos profetas ali. Então aquilo ali foi uma determinação. Ali foi algo da parte de Deus. Foi Deus que projetou, foi Deus que determinou o juízo de Deus sobre Israel ali no ano 70, usando o general Tito. Porque era assim que Deus fazia no antigo pacto também, usava outra nação contra outra nação quando vinha em juízo. Aconteceu isso contra o Egito, aconteceu isso contra Israel mesmo, quando Deus determinou que Nabucodonosor invadisse Israel, né, e levasse alguns cativos, onde o povo passou 70 anos ali no cativeiro babilônico. Então Deus usava, entendeu, o juízo contra outra nação e contra o seu próprio povo, Israel. Deus permitiu isso. Então aqui em Hebreus 2, versículo 5 diz, olha, pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir. Que mundo era esse que havia de vir? Sobre o qual estamos falando. Veja, que mundo era esse? Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir. Esse mundo que há de vir, que está aqui escrito, entendeu? Quando Paulo escreveu em 68 ali, no primeiro século, ali para a igreja primitiva ali, que estava vivendo, os pactos estavam se cruzando,
era um período de transição entre os dois pactos e eles estavam vivendo ali aquele momento de perseguição, de guerras, de rumores de guerras, entendeu? Então, que mundo era esse que havia de vir? Esse mundo, para nós, já é passado. Ou seja, esse acontecimento do mundo que havia de vir já é passado, porque já aconteceu. Esse mundo que havia de vir é o mundo vindouro, o mundo que nós se encontramos hoje. Está falando do mundo espiritual. Aqui não está falando do mundo que há de vir. Não estava falando que Deus ia destruir a terra e os céus ia construir, reconstruir novamente, fazer novamente, criar outro mundo. Não. Não era o fim do mundo, planeta Terra. Eu estava falando de uma nova aliança, entendeu? Que havia de vir, perdão, no mundo vindouro. Nós já estamos nesse mundo vindouro. Mas o sistema religioso vive aguardando a vinda do Filho do Homem, que é para destruir a Terra. Deus nunca falou que iria destruir o planeta Terra, mas os homens, os pastores, os líderes religiosos, eles querem de toda maneira destruir o planeta Terra. Tem uns engraçadinhos aí que dizem assim, se uma geração vai, uma geração vem e a Terra permanece para sempre. Olha, que sentido faz? Isso é alguns engraçadinhos aí metidos a sabe tudo, só que não. Que fala isso aí. Outros dizem que não faz sentido se Jesus já voltou. Porque existe a violência? Meu irmão, a violência sempre existiu. A violência sempre vai existir. O reino de Deus, que é espiritual, que está em nós, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É amor. Então nós temos que fazer a nossa parte. Com relação à violência, sempre vai existir a violência. Nunca vai parar de existir a violência. Entendeu? Sempre existiu guerra, fomes, pestes, pandemias. Sempre existiu pai estuprando filha, irmão estuprando filha, isso aí. Sempre existiu, meu irmão, e sempre vai existir. A natureza do homem é o diabo, é o Satanás. A nossa carne aqui, meu irmão, é o diabo. E que nós devemos combater a nossa vontade, a vontade carnal. E deixar e deixar que esse amor, essa graça, esse amor que foi derramado em nós, venha se expandir, transbordar, para que, primeiro, para conosco, e segundo, a gente passar para os outros, para o nosso semelhante, para o nosso irmão. Porque se eu tenho muito conhecimento, se eu tiver só conhecimento desse evangelho e não tiver as práticas boas, o amor, não vale nada, é como um sino que só faz tinir. Entendeu, meu irmão? É muita gente aí que tem conhecimento, mas as atitudes, entendeu? De fazer o bem, de fazer o bem ao próximo, de ajudar, seja com dinheiro, meu irmão, seja com dinheiro, vamos se desprender do dinheiro, seja com dinheiro, seja com a roupa, seja com alimento, seja com a palavra, seja com quem for. Nós temos que deixar que esse amor venha transbordar em nossas vidas. Tem gente que tem pena até de dar R$1 a alguém, de ajudar com R$1. Como se fosse passar fome, necessidade, como fosse ficar mais pobre. Tem gente que é tão mão de faca, meu irmão, e fala de amor. Entendeu? Por isso que eu sempre disse, eu tenho todo defeito na minha carne. Quem me conhece sabe. Sempre eu falei, olha, eu sou o primeiro a ter defeito nessa carne. Eu nunca disse a ninguém que eu sou bom. Bom? Eu sou bom, eu posso ter atitudes boas, mas dizer que eu sou bom, ninguém é bom nessa carne, minha gente. Nós temos que ter atitudes boas, fazer o bem, mas dizer que eu sou bom, eu tenho um coração bom, tem não, doutor. Tem não, doutora. Tem não. O próprio Jesus de Nazaré, no seu ministério terreno, sabe o que ele disse? Bom, só Deus.
Como é que eu posso dizer que eu sou bom? Agora eu tenho que ter atitudes boas. Entendeu? Então veja. Pois não foi aos anjos que sujeitou o mundo que há de vir. Que mundo era esse? Vamos ver aqui. 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo de número 3, versículo 13, diz assim, ó. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13. Vamos ver? Aqui fala da vinda do Filho do Homem, a vinda do Senhor. Versículo 13 diz assim, ó. Olha, vamos ler o versículo 12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, esperando, quem era que estava esperando? Pedro estava escrevendo para a igreja da Capadócia, os irmãos da Capadócia, de Bitínia, ali do Ponto, entendeu? Entendeu? Então, Pedro estava escrevendo aqui para esses irmãos que estavam nessa região de Bitínia, do Ponto, da Capadócia, entendeu? Pedro estava escrevendo aqui para as 12 tribos, os irmãos das 12 tribos que estavam dispersos, não foi para nós. Então, aí ele diz aqui, ó, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Que dia era esse? O juízo de Deus. Por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Aqui não está falando de céus, no literal, que seria derretidos em fogo, não, minha gente. Aqui estava falando do juízo de Deus que viria. Aqui estava falando aqui dos rudimentos da lei, dos sacrifícios, das obras mortas que seriam acabadas, desfeitas para sempre, com a queda do tempo. Versículo 13. Nós quem? Pedro e os irmãos ali, das 12 tribos que estavam dispersos. Esse nós aqui não é para nós, não está falando para nós hoje. Aí ele diz, ó, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos, olha, esperamos novos céus e a nova terra, nos quais habita a justiça. Eles estavam esperando esses novos céus e essa nova terra. E que novo céu e nova terra era esse aqui que eles estavam esperando? Que eu e você já estamos nela. A nova aliança, ô glória, o novo pacto, a nova dispensação. Ali foi o fim do velho aion, da antiga dispensação da lei de Moisés. Não está se referindo à destruição de terra, do planeta Terra. Não. Nem do fim da humanidade, dos seres humanos. Uma geração vai, outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. Então, veja como é claro isso aqui, meu irmão. Em Isaías, capítulo de número 65, perdão, Isaías 65 diz assim, ó. Isaías, capítulo 65, vamos lá. Isaías, capítulo 65. Quero ler dois versículos aqui. O 17 e o versículo 25, que diz assim. Vamos ler o versículo 17. Isaías, capítulo 65, versículo 17 diz: porque eis que eu crio novos céus e nova terra. Veja, Deus já falava pela boca do profeta Isaías. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Versículo 25. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Pó será a comida da serpente, pó. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Meu irmão, aqui era costume dos judeus falarem em figuras de linguagem. Entendeu? Então veja, o lobo aqui e o cordeiro que pastariam juntos não é no literal. E o leão comendo palha aqui, como o boi, também não era no literal.
pó será a comida da serpente, isso aqui, entendeu? Então veja, tudo isso aqui é figura de linguagem, se referindo ao reino de Deus, que viria um reino de paz, um reino de união, um reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo, um reino de amor. O lobo e o cordeiro, eles podem estarem juntos? Não, por quê? Porque o cordeiro faz parte da cadeia alimentar do lobo. Como também aqui, quando ele fala aqui, ó, o boi, olha, o leão comerá palha como o boi. O boi não pode estar perto, fazer parte, entendeu? No mundo animal, entendeu? Estar próximo do leão, viver ali junto com o leão. Por quê? Porque o boi faz parte da cadeia alimentar do leão. O leão come um boi, sim. Como também o lobo, ele come um cordeiro. O maior inimigo do cordeiro, das ovelhas, era o lobo. Então, aqui, Deus está usando, falando pela boca do profeta Isaías, uma figura de linguagem que os judeus eles entendiam muito bem. O lobo e o cordeiro aqui pastarão juntos aqui, e o leão comendo palha com o boi. Aqui está falando do reino de Deus, que seria um reino de paz, onde tanto judeus como gregos agora estariam no novo céu, numa nova terra, nesse reino de paz, no novo céu, numa nova terra. Isso foi falado em Efésios, onde ele derrubou a parede que separava judeus e gentios e tornaram-se um só povo. Ele trouxe de longe os gentios que estavam longe para perto. Entendeu, meus irmãos? Entendeu? Então, veja como é claro, é claríssimo isso aqui. Não estava falando aqui de leão, de lobo, de ovelhas, no literal. Ele estava usando uma analogia, uma figura de linguagem para falar do reino que viria, um reino de paz, no novo céu, na nova terra, no mundo vindouro que eles estavam esperando. E isso, nós já estamos vivendo esse mundo vindouro. Eu quero terminar com Apocalipse, capítulo de número 21. Apocalipse, capítulo de número 21. Eu quero terminar aqui, que diz assim, ó. Apocalipse 21, versículo 1, diz assim: Vi novo céu e nova terra. João recebeu a revelação do livro de Apocalipse, quando ele estava preso na ilha de Pátmos, onde ele foi levado a mando do imperador Nero. E foi revelado a João tudo aquilo que João viu, já aconteceu. E João viu as coisas acontecendo. E João escreveu Apocalipse entre o ano 64 e o ano 68, antes do ano 70, antes do juízo de Deus. E João, olha que João viu, ó. João tanto ouviu como João viu. Foi revelado a João para escrever as 7 igrejas da Ásia Menor. Não foi para as igrejas batistas aqui do Brasil, nem a adventista, nem a Assembleia de Deus. Não, doutor. Vocês erraram feio, admitam que vocês erraram. Olha, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Não existe mais, esse mar aqui, já não existe mais divisão, separação. No novo céu e na nova terra, que é na nova aliança, no reino que foi estabelecido, não existe mais separação de judeus e gregos. Entendeu? Nós estamos unidos nele, nós andamos nele, estamos perfeitos nele, ô glória. Entendeu? Então veja, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, ô glória, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi, olha, ele viu e ouviu. Então, no versículo 1 diz que ele viu. No versículo 3 diz, e ouvi, ó. Então ouvi grande voz, vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo, olha. Veja, eis o santuário de Deus com os homens. Esse tabernáculo aqui, de Deus, que descia, ele era para com os homens ou não? Sim, olha. Então ouvi grande voz ainda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Olha, Deus habitará com eles,
Ô glória, olha, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Deus está comigo, está com você, está com seus filhos. Para onde a gente vai, o Espírito de Deus está conectado com o nosso espírito. Por isso que eu não preciso estar num lugar para buscar o Senhor. Eu não preciso buscar o meu Pai, o Pai dos Espíritos, no monte e nem numa congregação, numa reunião ali, num redil de 4 paredes, ali para dizer, não, tem que buscar o Senhor. Buscar o Senhor como? Se Ele já está em mim. Para onde eu vou, Ele está comigo, ô glória. Para onde você for, você que é filho de Deus, Ele está com você. Aí diz assim, ó, eles serão o seu povo, um povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Como é tremendo, meu irmão. Então, o mundo vindouro que estava por vir e que já veio no século I, ali no ano 70, com o estabelecimento do novo pacto, com o estabelecimento do reino de Deus, já aconteceu. Estamos vivendo esse mundo vindouro. Entendeu? Quando Paulo escreveu isso aqui, foi lá no século I, há 20 séculos atrás, há 2000 anos atrás. 20 séculos se passamos, nós estamos, ou seja, 20 séculos se passaram. Nós estamos no século XXI. Nesse mundo vindouro que para eles estavam esperando, aguardando, para nós já estamos vivendo. E esse mundo vindouro é os novos céus e a nova terra, o novo pacto, a nova aliança que foi estabelecido na segunda manifestação da vinda do Filho do Homem. Então, a vinda do Filho do Homem não foi para destruir terra. Não tem nada a ver isso aqui. Não foi nunca para destruir terra. Isso aqui foi para os céus e a terra, a antiga aliança, entendeu? Foi exatamente o pacto da graça que foi estabelecido. Os novos céus e a nova terra foi a nova aliança que foi estabelecido. Então, é muito claro, meu irmão, quando a gente tem os nossos olhos iluminados, a vinda do Filho do Homem foi o fim do velho Aion, o fim da velha aliança para o estabelecimento da nova aliança. Amém? Graças a paz, graça eterna. Se inscreva no canal Democracia Espiritual. Deixe seu like, compartilhe essa mensagem e vamos que vamos. Deixe seu like, meus irmãos. O like é muito importante para o crescimento do canal. Se inscreva no canal também do irmão André Luiz Palhari, o canal MDCG. Amém? Graça e paz, graça eterna e até a próxima, se Deus assim o permitir.